Olá, esta é a quinta aula do seu curso de Excel. Nesta aula, vamos falar novamente sobre a guia Página Inicial, mas agora vamos conhecer a área de transferência. Continuando então com os grupos da nossa guia Página Inicial, nós vimos na última aula o grupo Fonte e nós vamos ver nesta aula o grupo Área de Transferência. As opções do grupo Área de Transferência são bastante comuns, costumam ser encontradas em diversos outros aplicativos, incluindo aplicativos que não pertençam ao pacote Office, como o sistema operacional do seu celular, e basicamente ele serve para que você possa copiar os dados de um lugar e reproduzi-los em um outro local. No Excel, você pode, por exemplo, copiar o conteúdo de uma célula ou de um intervalo e colá-lo em uma outra célula ou intervalo. Isso também pode ser feito entre planilhas. Por exemplo, nós podemos voltar aqui na aula 4, ou seja, na planilha aula 4, e copiarmos aquele intervalo que nós trabalhamos na última aula. Para isso, nós clicamos na opção copiar. Então, você pode tanto clicar neste botão, ou seja, o botão de copiar, no grupo área de transferência, como você pode digitar Ctrl C. Aqui irei utilizar o botão. Clico com o botão esquerdo. Veja, note que ao clicar no botão copiar, apareceu uma animação em volta das células selecionadas, ou seja, das células que estamos copiando. Agora, se clicarmos novamente na planilha aula 5 e escolhermos o local para onde queremos copiar essas células, vou escolher aqui F4, nós podemos vir em colar e simplesmente clicar com o botão esquerdo. Pronto, todo o conteúdo das células que copiamos foram coladas nesse local. O único ajuste que nós precisamos fazer é quanto à largura das colunas e das linhas. Lá, nós temos a mesma tabela, ou seja, o mesmo intervalo de células da aula 4 aqui na aula 5. Bem, como nós estamos trabalhando na aula 5, não quero mais utilizar a aula 4. E eu já tenho aqui na célula C4 o texto aula 5. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo sobre essa célula e vou utilizar a tecla de atalho Ctrl C. Copiei esses dados. Porém, se eu simplesmente digitar Ctrl V ou clicar no botão colar, o texto será colado conforme o meu texto original. Ou seja, a fonte irá permanecer como calibre, tamanho 11. Se eu quero manter a fonte conforme a minha célula de destino, ou seja, fonte padrão Adobe, tamanho 24 em negrito, eu posso vir aqui nesta setinha do botão colar e escolher algumas opções de colagem. Eu posso simplesmente colar a fórmula, fórmulas e formatação de número, que nós vamos aprender mais adiante. Eu posso manter a formatação original. Eu tenho algumas opções ainda de colar valores. Por exemplo, eu tenho a opção de colar apenas o valor, ou seja, neste caso, o Excel vai manter a formatação da minha célula de destino. Eu tenho a opção de colar valores e formatação de número, e nós temos a opção de valores e formatação original. O que nós iremos utilizar neste caso é apenas colar valores, ou seja, vamos clicar, nós copiamos o conteúdo da célula C4, o texto aula 5, e colamos na célula F4, mantendo a formatação da célula de destino, ou seja, da célula F4. Nós temos ainda uma outra opção, a opção de recortar. Nós podemos selecionar uma célula qualquer, neste caso eu vou selecionar a célula F5 e podemos clicar no botão recortar. Veja o que acontece quando selecionamos essa opção. A animação de copiar aparece sobre essa célula, porém, quando nós colamos este conteúdo em uma outra célula, por exemplo, vou clicar aqui em F10 e vou digitar Ctrl V, o conteúdo original foi excluído, ou seja, ele foi recortado daquela célula e foi transferido para a nova célula, na íntegra, como estava anteriormente, incluindo a sua borda e sua formatação de fonte. As teclas de atalho para recortar são Ctrl X, e nós podemos agora clicar novamente na célula anterior e digitar Ctrl V, e o conteúdo foi recortado da célula anterior, ou seja, da célula F10, e colado na célula F5 novamente. Então, basicamente é isso. Nós podemos copiar um dado utilizando o botão copiar, ou as teclas de atalho Ctrl C. Nós podemos colar este mesmo dado utilizando o botão colar ou as teclas de atalho Ctrl V. E nós podemos recortar o conteúdo de uma célula utilizando o botão recortar ou as teclas de atalho Ctrl X. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de acessar o fórum e nos vemos na próxima aula.